Bom, galera, eu tô aqui no meu laboratório aqui improvisado em casa, tá? Tentando ver se eu consigo recuperar uma fonte do Xbox Slim do filho do amigo do meu filho, tá? Fonte do Xbox Slim tá aqui, a dele queimou. Então a gente vai adaptar uma fonte ATX de computador normal com esse cabinho aqui para poder estar ligando no Xbox. O que a gente vai precisar? A gente precisa da fonte velha para retirada desse cabo aqui. Vocês podem reparar aqui, ó, na conexão, que ela tem as cores dos fios, tá? Eu já abri a fonte. Então a gente tem o azul, que não é usado, o cinza, que não é usado, o vermelho, que se eu não me engano são 5 volts, os dois fiozinhos preto que são terra e os dois fiozinhos amarelo que são 12 volts. Os únicos que a gente vai usar são os fios amarelo, preto e o vermelho. Esses aqui a gente vai isolar, depois eu vou mostrar como é que faz. Aqui em casa eu tinha duas fontes velhas de computador que eu desmontei, tá? Essa aqui é a mais antiga, fontezinha ATX de 300 watts. E essa outra aqui um pouquinho mais moderna, também ATX, essa aqui de 250 watts. A gente percebe qual é a mais antiga e qual é a mais nova, porque essa aqui, ó, as mais novas tem um conectorzinho já SATA, tá? E as antigas tem mais conector IDE, ó, para HD, tá bom? Essa aqui é uma fonte bem antiga, tá? Os conectorzinhos dela de força são esses aqui quadradinho, era de uma placa de um Pentium, bem antigo mesmo. Então, como ela é um pouquinho mais forte, eu tava tentando aqui ver se eu fazia ela tá funcionando, como é que eu fazia a ligação. Porque essas aqui mais modernas, pra gente poder ligar a fonte, tem que ser feito um jumperzinho, que é aqui um pedacinho de ou um clipe, alguma coisa metálica para você dar o contato entre os fiozinhos aqui dela, ó, verde, tá? E o do lado o fiozinho preto. Deu para ver bem, né? Tá aqui o jumper, ó. Vou virar ao contrário que aqui vê melhor. Aqui, ó, o jumperzinho. Esses primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto conector, o pininho de cima. Então é o fiozinho aqui, ó. O quinto é o verde e o preto. Por quê? Se você não fizer o jumper, quando você ligar o cabo de força aqui na fonte, ela não vai acionar a ventoinha e nem vai passar corrente para a fonte, que é o objetivo sair no cabo para ir para o Xbox, tá? Como essa aqui é uma fonte mais nova, eu posso reutilizar ela em algum outro PC, eu resolvi fazer nessa antiga aqui, ó, que como eu falei para vocês, o cabo é bem antigo e as cores não correspondem, tá vendo? Não tem nenhum fio verde aqui, ó. Tem o preto, tem o branco, vermelho, amarelo, laranja, mas não tem nenhum verde. Então não dá pra gente saber aonde que a gente vai fazer o jumper aqui para ela poder acionar. Aí o que que eu fiz? Eu vim aqui, ó, na entrada de força, tá? Aqui nesse de baixo é onde você liga o cabo de força. Então é onde vai passar a energia. Então como aqui ela tá em 220... o do meio vai ser sempre o terra, tá? Aqui vai passar uma corrente, aqui vai passar outra corrente, 220 volts. Aqui também é a saída dela, ó. Então aqui também vai ser o terra no meio, aqui vai passar uma fase da corrente, aqui a outra fase da corrente para gerar os 220. Então o que que eu fiz? Eu sabendo que eu tenho que colocar o cabo de força aqui e que o meio é terra e aqui é uma fase e o de baixo é outra fase, eu vim aqui na fonte e aí eu descobri aqui, ó, que uma das fases é esse fiozinho aqui marrom, tá vendo? Que ele vem com o cabo, eu já isolei aqui, tá? Então ele viria aqui uma fase de baixo marrom e a outra fase de baixo aqui, ó, azul. Então eu sei que o marrom é uma fase e o azul é outra fase. Subindo aqui para cima já mudam as cores, tá vendo? Uma fase é preta e a outra fase do conector é branca e o terra aqui no caso é verde. Isso aqui é energia da fonte, tá, gente? Não tem nada a ver com os cabos que vai ligar no Xbox. Então, o que que eu fiz? Para fechar o circuito aqui, eu cortei, tá? O preto, que é uma fase, e juntei com o marrom lá de baixo. Então, eu fiz uma fase só, uma fase de força. E as outras cores correspondentes no cabo que eu tinha é um branco e o outro azul. Então, aí eu emendei, cortei e emendei o branco com azul e o preto com o marrom, tá? Aí o que que acontece? Agora que tá as duas fases ligadas, quando eu ligo o cabo de força,
aciona a ventoinha aqui, significa que está funcionando e que está passando corrente na fonte. Eu vou mostrar para vocês. Tá aqui, galera, o cabo de força conectado e a ventoinha girando, tá? Mostrando para vocês que está passando energia na fonte. Ah, mas como é que eu sei que a fonte está funcionando a ventoinha, mas a placa está funcionando? Então vamos lá com o multímetro, é fácil de testar. Bom, aqui eu tenho um multímetro digital, tá? Eu coloquei aqui na posição 20 volts, ó, corrente alternada. Ele está zerado porque eu não ainda testei. Então o que a gente faz? Eu posicionei o cabinho aqui, ó, de uma forma que ele fique fixo, tá? Para ficar melhor de eu manusear. Então nós vamos testar aqui o fio vermelho, lembrando que o preto sempre vai ser terra. Então a ponteira preta do multímetro você vai conectar em qualquer um dos terra aqui, certo? Prendeu, tá? Multímetro aqui do lado e com a outra ponteira, que é a vermelha, tá? A gente vai testar aqui, ó, no pininho vermelho. Encostou, aí tá dando a leitura de 5.15, quer dizer que o vermelho são 5 volts. É lógico que nunca vai ser 5 redondo, tem uma margem aí de 15% para mais ou para menos, mas o importante é que ele está demonstrando que está passando corrente, tá? Tá funcionando a ventoinha, passando corrente no cabo da fonte, o vermelho tá me gerando 5 volts, que é o que eu quero. Aí você tira, não precisa tirar o cabo preto, tá lá, o terra. Vamos testar o amarelo agora. Você conecta lá no amarelo. E tá me dando 11.79 volts. Que é as margens de 15% para os 12 volts. Então eu sei que o vermelho é 5 volts e o amarelo é 12 volts e o preto é terra. É isso que a gente precisa saber para ligar o cabo do Xbox. Aí você vai me falar: ah, Gabriel, mas minha fonte não é assim. Se sua fonte for uma dessas ATX aqui mais novas, tá? A gente tem aqui o cabo de força do conector. Geralmente ele é de 20 ou 24 pinos, tá? E aí a gente tem que fazer esse jumperzinho aqui que eu falei para vocês, que é nada mais além do que uma pecinha de metal que você vai fazer a corrente entre o fio verde e o fio preto. Para quê? Para ele dar o start na fonte, para ela poder funcionar a ventoinha. Então essa aqui, ela tá funcionando a ventoinha. Tá até fazendo um barulho aí, tá? A outra tá bem mais silenciosa. Então eu vou estar utilizando a minha outra, mas você pode estar fazendo desse jeito. Você vai ligar o cabo da força. Antes de ligar o cabo, você vai colocar esse jumperzinho aqui. Isso aqui nada mais é do que um pedacinho de ferro um pedacinho de solda que eu cortei. Mostrando aqui, ó, só um pedacinho, tá? Eu fiz um U com um pedacinho de solda. Pode ser um arame, pode ser até um clipe de papel que você tem que cortar. E aí a gente vai colocar aqui no conectorzinho, lembrando sempre que é o verde com o preto, tá? Todas as fontes elas vêm com esses fios nessas colorações aqui, são quase que padrão. Então você vai ligar o verde com o preto. Ah, é o preto de cima, o preto de baixo. Qualquer fio preto com qualquer fio verde, tá? É bom lembrar que depois que você fizer isso, é bom passar aqui fita isolante nisso aqui, tá? Isola, passa a fita isolante aqui. Para quê? Para que quando você colocar isso aqui dentro lá da caixinha da fonte, que eu vou mostrar como é que faz, essa pecinha metálica que você colocou não encoste na lata lá por dentro, senão pode dar curto na fonte, tá? Depois vai ficar um acabamento bom, eu vou mostrar para vocês. Então isolem essa parte aqui, passa aqui fita isolante para poder não ter o risco de encostar lá por dentro da lata esse cabo aqui se ele ficar exposto. Segunda parte, fez lá o jumperzinho lá na fonte, tá funcionando, vocês testaram a fonte, beleza. Agora a gente vai tirar esse cabo aqui, ó, que é o cabo do Xbox Slim, pra gente poder adaptar lá na fonte ATX do computador. Simples, tá? Não é nenhum gênio para fazer. Pega uma tesourinha e corta bem na ponta lá, ó, que depois a gente vai descascar os fios, tá? A fonte não serve mais para nada. Se a gente mandar consertar uma fonte dessa, fica uns 120, 150 reais. E aí não compensa eu recuperar essa fonte aqui, porque o valor sai muito mais caro.
Tirou o cabo, galera, vocês vão isolar o fio azul, que nem eu falei, ó, com fita isolante, e vão isolar o fio cinza que a gente não vai usar. Os outros fios, os dois pretos, o vermelho e os dois amarelos, vocês descascam a pontinha para a gente poder emendar nos fios lá que eu vou mostrar na fonte. Feito isso aqui, deixa assim, deixa separado. Agora vamos lá para a fonte. Minha fonte está aqui, está aberta, então a gente vê que tem um cabo com um monte de fio aqui, tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente vai cortar esses aqui fora, pode cortar bem perto da placa, tá? Com a tesoura, que a gente não vai usar esses, ó, laranja, azul. Tudo que não for amarelo, vermelho ou preto, vocês vão arrancar fora, tá? Então esses amarelos aqui eu vou deixar, ó, tem 4, tá vendo? Preto tem um montão de preto, a gente não precisa usar todos esses pretos, tá? Eu vou mostrar quantos a gente vai usar. E tem esse monte de vermelho aqui. Então eu tenho 4 amarelo, ó. O que acontece? Você vai deixar esses 4 amarelo. Ah, eu tenho 4 amarelo. Então eu vou deixar 4 fios pretos, tá bom? O resto eu vou cortar e tirar. E eu vou deixar 4 vermelho também, ó. Tem mais aqui. Então eu vou deixar 4 de cada um, tá? Ah, mas é qualquer um? É qualquer um. Qualquer um que você tirar vai passar corrente do mesmo jeito. Na verdade, os vermelhos, se você quiser tirar e deixar só 2 vermelhos, não tem problema. Eu prefiro deixar os 4, que todos vão passar 12 volts do mesmo jeito. Então não tem perigo da placa, tipo, mandar voltagem a menos ou mais. Tem uma flutuação ainda de corrente, de ter o risco do seu videogame ficar desligando. Porque às vezes ela manda a placa, manda a corrente para um, e aí alterna, manda para outro, e manda então 4. Você vai ter uma boa chance da placa não... da fonte não ficar com perda de envio de força, tá? 4 amarelo, 4 preto e 4 vermelho. Então eu vou cortar aqui. Tá aqui, já eliminei o excesso de fios. 4 amarelo, 4 preto, 4 vermelho. Agora a gente vai descascar as pontinhas deles, tá? Descasca com um tamanho aí razoável para poder ter como vocês ficar manipulando. Descascou todas as pontas, então a gente vai juntar todas as pontas amarelas, tá? Num cabo só. A gente vai juntar aqui. Todas as pretas juntas. E todas as vermelhas. Tá aí, amarelo, preto e vermelho. Então a gente vai lá no cabinho, tá, gente? Do Xbox. Eu peço pro pessoal não tirar essa borrachinha aqui, ó, que vem, que é ela que faz a travinha na fonte. Então depois eu vou mostrar como é que fica o acabamento pra gente aproveitar essa travinha aqui pra ficar uma coisa mais, digamos assim, com mais estética na hora da gente montar lá e fechar nossa caixinha. O que a gente vai fazer? A gente vai ligar os fios pretos com os pretos, os amarelos com os amarelos e os vermelhos com os vermelhos e vamos isolar. Juntou todas as cores, ficou assim, tá vendo? Então agora nós vamos colocar essa pecinha aqui, ó. Aqui, ó, onde vai na fonte, tá vendo? Ah, ela é pequena, tal. Quando eu tirei a fonte, ela veio com um adaptadorzinho. Esse aqui, ó, ele abre, tá vendo? Então você vai encaixar lá para dar um acabamento legal. Você vai encaixar ele e aí você vai colocar o cabo novo aqui e aí você vai fechar com a travinha, tá? Para ficar um acabamento jóia. Fica um acabamento limpo. Com a mão só não tô conseguindo, eu vou montar e eu vou mostrar. Tá aqui a fonte fechadinha, tá? Já liguei o cabo de força. Tá funcionando a ventoinha. Tá vendo? Ela tá ligada. Tá logicamente no 220. E aqui na frente para mostrar como ficou o acabamento, tá? Com aquele plugzinho que eu coloquei lá, da própria fonte. Vem aqui, fica com um aspecto limpo, tá? E aí vem aqui o cabinho do Xbox Slim, tá? Agora eu vou pegar o videogame lá do menino pra gente testar pra ver se tá funcionando, pra mostrar pra vocês que
realmente funciona. Só lembrando para quem estiver utilizando a fonte ATX um pouquinho mais moderna, que depois que você fizer o jumperzinho lá que eu expliquei, você vai isolar, você vai enrolar o cabo e aí você vai colocar esse cabo aqui, ó, da fonte, que é a força interna dela da placa, você vai colocar lá dentro da caixinha, tá? Tomando cuidado para que nenhuma parte dele fique encostando na ventoinha, lá por a parte de dentro. Para a ligação dos fios que eu falei pro cabo do Xbox, a gente tem outra parte do cabo aqui na fonte, tá? Que são os cabos que a gente liga no computador, que eu mostrei lá, SATA, IDE. E aí vocês vão ver as cores aqui, ó. Então eles têm vermelho, amarelo e preto. E tem uns que tem o laranja. O laranja vocês não vão usar. Então vocês vão cortar esse cabo aqui, tá? E vão utilizar todos os fios pretos, todos os fios vermelhos e todos os fios amarelos que nem eu liguei lá, e vão cortar fora o laranja, que ele não vai ser utilizado. Tá bom? Fora isso, a montagem é a mesma que eu fiz lá na outra, tá? Não esquecendo de deixar essa pecinha aqui para vocês poderem fazer o acabamento. Tá certo, gente? Legal, não. Bom, tá aqui a fonte na casa do meu xará Gabriel pra gente testar no videogame dele. Ele cedeu a oportunidade de ter a possibilidade de queimar o videogame dele. Tá lá ligada na força. Fonte funcionando. Tá? Vem o cabinho. Já conectamos atrás aqui do Xbox Slim dele. Desculpa a qualidade da imagem aqui. O quarto dele é escuro que nem metálica. É quarto de punheteiro. Agora liga aí. Aperta aí o botão aí. Aí, ó. Vídeo. Abre a bandeja. Calma aí, ele vai pedir atualização. Funcionando. Perfect. Tá pedindo atualização. E é só para demonstrar para vocês que tá funcionando perfeito. Certo, gente? Obrigado. Fica um abraço aí para todo mundo.